Vamos orar, queridos irmãos. Um dos irmãos nos apresenta a Deus em oração. Amém. Querido Deus, eterno, excelentíssimo Pai de bondade, Deus de misericórdia, primeiramente te agradecemos, Deus, pelo Senhor ter guardado o nosso deitar, o nosso dormir, o nosso levantar, ó Deus, e também pelos proporcionar o pão de cada dia, o alimento, a veste, o calçado, o teu zelo, o teu cuidado, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, Pai querido, para conosco, e também para proporcionar esse momento maravilhoso, a qual estudaremos, Pai querido, estaremos aprendendo mais e mais da tua palavra, que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho e alimento para o nosso espírito. Continua abençoando a vida do pastor Eduardo, todos os pastores que estão dando aula aqui, Pai querido, aleluia, dedicando o seu tempo, e também a cada aluno, Pai. Usa os pastores que estão dando o ensino e também nos usa também para a honra e a glória do teu santo nome, é o que nós lhe pedimos e te agradecemos. Amém. Teologia do Espírito Santo. É importante na teologia sistemática porque está muito relacionado à nossa salvação, porque está relacionado à nossa regeneração. A obra do Espírito Santo em nós é o que potencializa, realiza, materializa o poder do Evangelho. Quando nós lemos, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, está falando, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder do Espírito Santo em ressuscitar e gerar em nós a imagem de Deus. O processo de transformação, de santificação, de redenção, ele é todo operado na lavagem do Espírito Santo. Então, a teologia do Espírito Santo é extremamente importante. É também importante porque é a teologia do revestimento espiritual. O eterno Deus, ele batiza com o Espírito Santo. Ele derrama dons. E esses dons estão carregados de vida celestial que multiplica a nossa capacidade, a nossa fé, a nossa graça, nosso livramento. Então, a teologia do Espírito Santo, dentro do escopo da teologia sistemática, é extremamente necessária e importante. É triste quando os evangélicos, ao longo da história da igreja, passaram momentos em que eles deixaram a teologia do Espírito Santo em um patamar menor, porque isso é como se nós disséssemos ao Criador: não opere em nós a plenitude do teu plano quando nos regenerou e transformou em morada da sua própria natureza. Os dons do Espírito Santo são o revestimento sobrenatural de um poder infinito celestial que nos dá a capacidade de romper obstáculos impossíveis aos homens. O fruto do Espírito Santo, por outro lado, é a própria manifestação da identidade de Jesus Cristo naqueles que ele habita. Então veja, a teologia do Espírito Santo, ela tem o revestimento sobrenatural carregado de um poder celestial na vida do terreno, mas ela também tem a formação da imagem de Deus nos regenerados, que é o fruto do Espírito Santo. Olha como que o Espírito Santo, nós veremos hoje de uma forma muito bíblica, como isso acontece. Por isso que eu peço aos irmãos que leiam os textos que estão aqui apresentados. Então, Atos 1:8. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre a vida de vocês. E então, vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui já mostra que não existe cristianismo sem o poder do Espírito Santo. É muito triste quando algumas igrejas reformadas e até pentecostais deixam o poder do Espírito Santo para teoria. Ah, eu acredito. E o poder do Espírito Santo é para experienciar. E essas experiências se transformam em revelações da vida do Espírito de Deus. Na aula de hoje, nós seguiremos esse roteiro em 5 passos. Primeiro, quem é o Espírito Santo? Segundo, a divindade do Espírito Santo no Novo Testamento. Terceiro ponto, os atributos divinos atribuídos ao Espírito Santo. Quarto ponto da aula, o Espírito Santo é uma pessoa? E fecharemos a aula com essa pergunta: qual é a obra do Espírito Santo no cristão? Nossa aula termina 8h30. Primeiro ponto, quem é o Espírito Santo? Aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, está escrito: o Senhor é Espírito.
E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Veja que já começa, 2 Coríntios 3,17, condenando os testemunhos de Jeová e os adventistas. Por quê? Porque os testemunhos de Jeová acham que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Mas muitos dos doutrinadores adventistas, não me falo ali das vítimas do adventismo, mas aqueles que doutrinam, eles ensinam que falar línguas estranhas é diabólico. E aqui nesse texto nós estamos dizendo que o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. E em 1 Coríntios capítulo 12 diz que o Espírito Santo reparte os dons aos servos conforme lhe é útil. Então, quem é o Espírito Santo? Não é apenas uma força. Ele não deve ser visto como uma mera energia, influência ou poder impessoal, mas sim como uma pessoa consciente. Ele possui a sua própria inteligência, a sua própria vontade, sensibilidade e capacidade de se relacionar. Como veremos hoje, ele pode ser entristecido. Ele ensina, ele guia, ele fala. O Espírito Santo de Deus compartilha da mesma essência e dos mesmos atributos divinos. Onisciência, onipresença, onipotência, eternidade. Tudo que o Pai e o Filho apresentam, o Espírito Santo também. Ele atua em perfeita harmonia no plano da salvação. Nós veremos, se o tempo permitir, obras que envolvem os três, a Trindade. No Antigo Testamento, o Espírito Santo atuou na criação física e na preservação da vida. No campo da salvação, ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele opera o novo nascimento, ele guia o cristão num processo aprimorativo, processo contínuo de transformação de caráter, de purificação. É ele quem nos guia ao arrependimento, é ele que nos estrutura no crescimento espiritual, é ele que nos aproxima de Deus. Na inspiração das Escrituras, o Espírito Santo, ele habita no crente, ele revela a palavra, ele vivifica o servo de Deus. Ele é Deus em sua essência, igual em glória, majestade e poder, integra a divindade de forma inseparável. Ele é considerado por alguns teólogos o executivo da Trindade na Terra durante a era da Igreja. Ele opera o ensino, ele opera o guiar, o regenerar, o santificar. Por isso, Jesus o definiu como aquele que acompanha, o advogado, o paráclito, chamado para caminhar ao lado, intercessor, sustentador na jornada terrena. Você nunca está sozinho, nunca estará só, porque você tem a intercessão de Jesus Cristo, que é separada, a intercessão do Espírito Santo, você tem a presença do Senhor Jesus contigo, você tem o poder do Consolador ao seu lado. Quando a Escritura diz que o Eterno nos pega pela mão direita, é um indicativo extraordinário de proximidade. Não faltarão as oposições, não faltarão os obstáculos, não faltarão as pessoas que não gostam de você, porque pensa comigo, o mundo odeia Jesus. Jesus mora em você, o mundo vai te odiar. Satanás odeia o reino de Deus. Você está no reino de Deus, o diabo vai te odiar. As trevas odeiam a luz do mundo está em você, então você vai ser odiado. Mas o mais importante é que o Consolador te ama. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando e operando no mundo e na vida dos crentes, para glorificar a Cristo e edificar a igreja do Cordeiro. Enfim, não é um mero poder emanado de Deus, mas o próprio Deus presente e ativo, habitando nos salvos, transformando pessoas. Ele reveste a igreja do seu poder por meio dos dons espirituais para testemunho e serviço eficiente, qualificado. E ele também gera em nós a imagem de Cristo mediante o fruto, o caráter. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais cheios da pessoa de Deus. Alguma pergunta? É só levantar a mão. Prosseguindo. Prossegue. O item número 2 desta aula. A divindade do Espírito Santo no Novo Testamento. Será que a Escritura assegura a divindade do Espírito Santo? Um dos irmãos poderia ler este
Painel. A divindade do Espírito Santo é demonstrada através das passagens que identifica diretamente como Deus, atribui-lhe característica divina exclusiva e o coloca em pé de igualdade com o Pai e o Filho. E o Espírito Santo. Aleluia. Por exemplo, Atos 5, 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do preço da herdade? Por quê? Veja, mentistes ao Espírito Santo. E lá no final, na última linha, diz: não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, aqui no versículo 3, ele diz: para que mentistes ao Espírito Santo? E aí embaixo ele diz: não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, Atos 5, comparando os versículos 3 e 4, identifica claramente que o Espírito Santo é divino. Em 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olhe, Espírito de Deus. 6,19. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Então o Espírito Santo é chamado divino. A primeira resposta para a divindade do Espírito Santo no Novo Testamento é exatamente Atos 5, 3 e 4 e 1 Coríntios, mas não para por aí. Alguém poderia ler Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 9, que está na tela? Por gentileza. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçai os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhece os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Até o 11? Pode ler. Não, aqui está bom. Aqui até muito bem. Aqui diz em Hebreus 3, 7 a 9. Vamos lá. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. E logo a seguir, ele diz que resistem a Deus. Então, estamos vendo que foi uma resistência a Deus que está sendo comparada à resistência ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo está no próprio local de Deus. 2 Coríntios 3,18 ainda mostra de uma forma mais intensa, por gentileza. Diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, vendo como espelho a revelação do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, observa que o Espírito Santo é apresentado como Espírito do Senhor. A tradução, muitas vezes, no grego, para a parte final, é como pelo Senhor, que é o Espírito. A expressão Cúrio Pneumatos está dizendo o Espírito Santo é Kyrios. E Kyrios equivale a Jeová no Antigo Testamento. 2 Coríntios 3,18 atribui ao Espírito Santo, aleluias, aquele que nos ama e nos consola, divindade idêntica ao Senhor do Antigo Testamento. Quando diz, assim diz o Senhor, se refere a Jeová. No Novo Testamento, a mesma expressão é aplicada ao Espírito Santo e a Jesus. Mas nessa aula de hoje, nosso foco é o Espírito Santo. E 2 Coríntios 3,18. Os irmãos estão vendo a tela? Todos veem a tela? Sim, pastor. Amém, pastor. Ah, muito bem. Prosseguindo. Hebreus 10, 15 e 16. Pode ler, irmão Alex, por favor? Hebreus 10, 15 e 16. Na tela. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque, depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Muito bem, muito bem. Então, quando nós temos esta revelação, ela se aplica para nós
mostrando, diz o Senhor. Também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Diz o Senhor. Observe como equivale. O texto já lido esta noite. Ora, Senhor, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Não importa como esteja pesado a cruz ou eu esteja enfraquecido. O Espírito Santo tem todo o poder nos céus e na terra para renovar as minhas forças mediante o abraço dele, o derramar dele, o vivificar, dele. E através do seu poder que traz vida com abundância, eu renovo, eu curo, eu sou transformado, eu venço mais um dia, eu recebo a justiça de Cristo na minha vida. Então, Hebreus 10, 15 e 16 equivale o Espírito Santo ao Senhor do Antigo Testamento, e 2 Coríntios 3, 17 assevera, o Senhor é o Espírito. E isso é maravilhoso. O Senhor é o Espírito. Alguém poderia ler o Salmo 139, versículos 7 e 8? Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno, a minha cama, eis que tu ali estás também. Glória a Jesus, louvado seja o Senhor, onipresente. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Onipresente, onisciente. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Irmãos, 1 Coríntios 2, 10, 11 declara onisciência ao Espírito Santo. Ele não pode ser uma força ativa de Deus. Ele é onisciente. Força ativa não tem atributo divino. João 14, 26, dos lábios de Jesus. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E isso é maravilhoso. Então, o Espírito Santo recebe atributo de onipresença, onisciência e onipotência. Um dos irmãos poderia ler Lucas 1,35 e outro irmão Romanos 8,11, por gentileza? Um dos amados irmãos. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Romanos também? Glória ao soberano nome de Jesus. Aleluias. Romanos Dessa também, forma, pastor? irmãos, o Espírito Santo aqui, ele é comparado à virtude do Altíssimo, à virtude de Deus. Romanos 8,11, outro irmão. Romanos 8,11. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então ele tem o poder de ressuscitar Jesus Cristo e ressuscitar todos os mortos espirituais que creem em Cristo. Somos nós. Nós somos os ressuscitados de Jesus. Não tenha medo. O maior segredo para um renovo contínuo é: feche a porta do quarto, confessa ao Senhor todos os seus erros, medos, todos os seus problemas. Logo depois começa a comer o pão da vida. O pão da vida é a palavra que pode ser ministrada por meio de louvor, por meio da escritura, por meio da meditação. São vários métodos diferentes, mas a palavra traz o pão da vida. E então você chega no terceiro item, que é: deixe o Espírito Santo trabalhar aquilo que ele é, faz e opera. Através desses 3 passos, todos os cristãos são renovados no dia a dia, no ponto a ponto. Eu tenho 2 certezas na terra: atravessaremos um deserto e nunca faltará o maná. O maná é o sinal de que ele cuida de nós. Aí vem Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Ele é onipotente. Veja que o nome Todo-Poderoso é colocado ao lado de o Espírito de Deus. Isso
traduz onipotência ao Espírito Santo. Logo, ele é divino. E essa divindade, ela se manifesta nas nossas vidas. Outros atributos divinos atribuídos ao Espírito Santo: soberania e vontade própria. Olha como ele é pessoa. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quiser. Então ele tem vontade própria. Olha Atos 16. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Esse texto é muito importante, porque ele nos ajuda a entender que nem todo sentimento que nós temos é Deus, nem todo sonho. Porque Paulo queria pregar o evangelho em determinada região que o Espírito Santo não permitiu. Quando eles chegavam em Mísia, pela segunda vez, pensaram ir para Bitínia, mas o Espírito não orientou assim. Então, nossos sentimentos, nossos pensamentos não são confiáveis, mesmo que queremos fazer a obra de Deus. Daí, a escuta ativa é muito mais importante do que a intenção sincera. Eu preciso da escuta ativa. E o que é a escuta ativa? Através da oração, através da abertura, eu deixar o Espírito Santo fazer e falar. Observa também nesse texto que ele tem vontade própria, portanto, ele é uma pessoa, não uma força. Outro item importantíssimo: graça. Ele é agente da graça. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com o que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então ele é o Espírito da graça. Romanos 8, versículo 2 diz: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Ele é o Espírito de vida, ele é a fonte de toda vida. Quando Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ele estava dizendo: o Espírito de Deus entregará a vós vida. Ele é chamado Espírito de vida em Cristo Jesus. Olha como a Trindade opera de uma forma trinitária. Os três estão unidos ali. O Pai envia o Filho, no Filho tem o Espírito de vida. Isso é fantástico. Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Então ele estava ali. Salmo 104, versículo 30. Enviais o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Jó 26, 13. Pelo seu Espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enovelada. Ou seja, o Espírito é criador. E criador é um atributo divino. Então, essa imagem, ela nos traduz um pouco essas dimensões. Ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é santo, ele é a verdade, ele trabalha com senhorio. Pois não? Naquela parte de Paulo que o Espírito Santo impediu, ali me chamou a atenção a sensibilidade de Paulo e também o discernimento para entender que era o próprio Deus falando com ele. Sim, e através desse entendimento, ele se entrega à obediência. Agora, como é triste hoje, nos dias atuais, as pessoas se guiarem pelos seus sentimentos. Pela emoção. Muito. Já viu o pregador que fala assim: irmãos, eu estou sentindo de falar isso aqui. Amém. Não é pecado você falar isso. Mas seria tão bom se ele tivesse uma mensagem de Deus e não do que ele sente. Ah, mas tudo que eu sinto é o Espírito Santo. Que bom, então, ele está pronto para ser arrebatado, porque todo sentimento dele é de Deus. Não tem nenhum sentimento dele, não. E isso é muito sério. As pessoas acham que todo sonho é de Deus, todo sentimento é de Deus. Quando a pessoa fala assim: eu estou sentindo aqui, eu não aguento segurar. Você já pensou que pode ser porque ele não tem domínio próprio? E se ele não tem o domínio próprio, é porque o Espírito Santo não tem muito poder, né? Quando o Espírito Santo tem poder sobre o homem tem domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. É verdade. Eu me refiro
Não que o homem não tenha muito, que o Espírito Santo não tenha muito poder em si, mas o Espírito Santo, ele respeita a nossa natureza, e então este homem, ou esta mulher, né, essa pregadora ou esse pregador, ele não está deixando o Espírito Santo controlá-lo como poderia, porque de fato seria muito melhor. Então tenha muito cuidado quando vocês incentivarem, conscientemente ou não, o poder do sentimento. Isso é muito perigoso. Precisamos ser profetas da palavra que veio de Deus e não dos nossos sentimentos. Porque senão, quando alguém não fizer o que você quer, aí aquela pessoa não é mais de Deus. Quando alguém não for do jeito que você espera que ele seja, aí aquela pessoa não é mais consagrada do Senhor. Você, sem perceber, se torna escravo dos seus sentimentos, da sua leitura de mundo, da sua mente, e não da revelação divina. Pastor Pedro, por favor, pode falar, querido. Opa, paz Senhor. Paz do Senhor. Eu queria falar aqui, perguntar uma coisa. E como saber se é a voz do Espírito Santo ou não? Porque às vezes a gente ouve vozes, né, na nossa cabeça, e às vezes a gente tende a pensar que é o Espírito Santo, pela nossa inocência e pela nossa sinceridade. E como saber Sim, se é o Espírito Santo ou não? Me fala. Pedro, Porque existem 3 peneiras muito importantes que você pode usar. A primeira peneira é a peneira da Escritura Sagrada. Aquilo que você quer fazer, aquilo que você entende que é a voz de Deus, está de acordo com as Escrituras? É a primeira peneira. Por isso que ninguém pode acreditar em nada sem verificar. E é super importante não pagar pedágio. Como assim pagar pedágio? Se eu quero orar, vou pedir alguém para orar por mim, porque se alguém orar, é melhor. Se alguém orar, eu serei ouvido. Deus vai responder o pastor Eduardo, e o pastor Eduardo é um super crente. Se você paga pedágio, que no caso eu sou pedágio, né? Então você está pagando pedágio. Se você paga pedágio, seu crescimento espiritual é defeituoso. Não paga pedágio. Pode orar direto, Jesus vai te ouvir, Jesus te ama, Jesus vai conversar com você, Ele te espera. Ele não disse, vinde aos meus pastores que eu te abençoarei. Ele falou, vinde a mim, conexão direta, fé viva, sem depender de homem. O pastor bom é aquele que fortalece a ovelha, não aquele que cria ovelhas fracas e dependentes. E toda ovelha forte não precisa do pastor. Pode considerar o pastor com amor, mas não depende dele. Se o pastor partir para a eternidade, a ovelha continua forte. Então isso é maravilhoso. Tá? A segunda peneira é o tempo. Você só vai saber com o tempo. A primeira peneira é a palavra. A segunda peneira é o tempo. Deixa o tempo acontecer. Deixa o Espírito trabalhar. A terceira peneira é o testemunho. Super importante o testemunho. Então a primeira peneira é a Escritura, a segunda peneira o tempo e a terceira peneira é o testemunho. Utilize as 3 peneiras. E lembre-se, filho, que nós vamos sempre ter o perigo da contaminação humana. Porque enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, quem, pois, o conhecerá? Amém? Pastor, uma última pergunta. Por que o Espírito Santo, às vezes, tipo assim, como saber se eu estou, não sei se você já respondeu isso, mas como saber se eu, naquele momento ali, eu estou cheio do Espírito Santo? Por exemplo, que às vezes pode vir uma voz na sua mente que fala assim, mas você já está cheio do Espírito Santo, só que na realidade você não está. Só que aquela voz, ela fala como se fosse a palavra de Deus, como falando versículos, falando tudo. Aí às vezes a gente tem uma confusão aí. Como... Olha, pessoas que estão cheias do Espírito Santo, elas têm um fruto do Espírito. Com certeza você vai ver que nesta pessoa os frutos são bons. Aí não deixa Satanás também, que ele é muito inteligente, muito ardiloso, ele tentou enganar até o próprio Jesus, usando a Bíblia, inclusive. Não deixe Satanás tentar colocar fato. Já foi perdoado pelo Senhor, já foi lavado no sangue de Jesus. Agora deixa o Espírito Santo trabalhar, vai ser gradual. Você não vai ter todos os frutos hoje, você não vai estar pronto e perfeito hoje, mas você vai estar pronto e
em estado de aprimoramento permanente. Esse é o ponto da prontidão. Ninguém está perfeito, porque se estiver perfeito, deveria estar na eternidade, não na terra. Mas todos nós podemos estar mais consagrados e mais aperfeiçoados. Eu vou tentar te ajudar a responder nesse ponto 4. Alguém pode ler a tela, por favor? O Espírito Santo é uma pessoa? Muito bem. Então, vamos avançar. O Espírito Santo é uma pessoa? No Novo Testamento, no Antigo também, a personalidade do Espírito Santo encontra-se demonstrada por meio de passagens que lhes atribuem inteligência, sentimentos, vontade e capacidade de se relacionar de forma pessoal com os seres humanos. Vamos conferir? Romanos 8:27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Olha, ele examina os corações, ele tem uma intenção, porquanto ele intercede pelos santos segundo Deus. Olha, Pedro, você, além de ter a presença do Espírito Santo no seu coração, você tem o Espírito Santo intercedendo por você com intenção. Segundo ponto, sentimento. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para a redenção. Então ele sente tristeza. A palavra também diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo a cada um como quer. Então, ele escolhe qual dom ele entrega e quem recebe. Ele é uma pessoa. João 14:26 diz: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha a Trindade, o Pai envia o Espírito Santo em nome de Jesus, olha a Trindade, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, como saber se eu estou cheio do Espírito Santo? Investe na presença. Se você investir na qualificação da presença do Espírito Santo em sua vida, sem medo, sem pressa, sem ansiedade, sem temor vão. Se você apenas deixa cada dia fluir naturalmente, o próprio Espírito Santo, que já é vivo em si mesmo, tem as suas intenções, seus planos e propósitos, ele vai fazer a seu tempo. Só descansa, guia e fala. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Olha aí, ele é o guia, não sou eu. Sai do volante, irmãos. Saiam do volante desse carro. Sentem logo no banco de trás, porque o motorista não é você. Quem deve conduzir o ônibus da nossa vida é o Espírito da verdade, e ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Inclusive, o Espírito Santo toma decisões. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Que coisa linda! Oh, aleluia! Servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo deu ordens. E ele mostrou quem e para quê. Então, olha que lindo. O Espírito Santo disse o que fazer, com quem e para quê. Isso são ações exclusivas a uma pessoa. Assim ele faz contigo. Eu quero compartilhar um privilégio. Você sabia que ele tem uma obra que ele usa você e que ele escolheu você para essa obra? Isso é maravilhoso. Há coisas em vossas vidas que não são feitas porque vocês quiseram fazer, mas sim porque vocês foram escolhidos pelo Senhor para a execução desta obra. E nisto tenho certeza que nenhuma outra pessoa poderia fazer da forma como você tem feito ou quer fazer. Porque o que você tem que fazer para Deus, o outro não faz. Se o outro tentar fazer, não sairá como o Espírito quer. O Espírito disse Barnabé e Paulo. Então, ele disse quem ele queria fazendo aquilo que ele ordenou que fosse feito da forma que ele quer. Não temas, ele é contigo e ele te renova, ele te ama, ele te abraça e te fortalece.
E da mesma forma, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não tente ser perfeito, tente ser melhor. Porque se você for melhor, você será perfeito no Senhor. Quem busca a perfeição absoluta fracassará sempre, dado que busca o resultado quando deveria buscar o caminho. Para de buscar o resultado e busca o caminho, você chegará no resultado melhor do que quando tenta ir ao resultado sem o caminho. Busque o aprimoramento santificador. Melhore em relação a tudo que você foi ontem e deixe o Espírito Santo completar a obra. Não sabemos o que havemos de pedir como convém. É sobre isso que eu estou falando. Nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. O jeito que nós pedimos não é como convém. Porque queremos tudo para agora, porque queremos tudo do jeito que queremos, porque só funciona da maneira que nós entendemos que deva funcionar. E Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Então, comecemos a pedir como convém. E o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é uma pessoa, ele é uma divindade. Ele pode ser resistido, blasfemado e mentido. Sim, ele distribui dons espirituais conforme a sua própria vontade. Já foi explicado hoje. E já foi lido aqui hoje como ele chamou a Barnabé e a Saulo para a obra. Em Atos 15, 28, é interessante. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha que lindo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, os apóstolos, assim como os pastores, os bispos, eles conversam com o Espírito Santo. Os cristãos conversam com o Espírito Santo, qualquer cristão. O acesso à divindade, ele é irrestrito para todos os cristãos. Quando Apocalipse 4,16 diz, chegai, pois, com confiança ao trono da graça, está mostrando que cada cristão tem acesso livre ao Senhor. Então, por que pagar pedágio? Vá direto. Atos 20, 28 diz, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu pastores, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. É muito sério isso que eu vos falo, irmãos. Eu sirvo a Deus cuidando de um rebanho, sirvo a Deus ajudando outros cuidadores. Então eu posso lhe dizer algo muito importante. O Senhor não quer levantar uma franquia do céu. O objetivo de Deus não é terceirizar o Evangelho. Não é o objetivo de Deus que 1 milhão de pessoas construam igrejas para 10 milhões de pessoas e não hajam conversões duradouras. Não aconteçam libertações e santificações. Não é sobre a quantidade de fidelizados que estão no mesmo santuário. Não é sobre, o reino de Deus não é sobre uma convenção social onde as pessoas combinam acreditar nas mesmas coisas e simularem reformas aparentes. O reino de Deus é um conjunto de transformações purificadoras capazes de retirar as pessoas das potestades das trevas e transformá-las em moradas no reino do Filho do amor de Deus. E isso não acontece pela nossa fidelização doutrinária, pela nossa clientelização nos cultos, por nós carregarmos uma carteirinha, uma camisa, um banner, alguma coisa dizendo 100% Jesus. Não é assim. Isso acontece através da nossa regeneração. Olha o final, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então aqui não está dizendo, fidelizem os romanos, clientelizem os romanos, espalhem templos em Roma que tenham mais números e pessoas dentro do que os outros templos. Não, ele está dizendo, experimente o poder transformador do sangue do Cordeiro de Deus. É uma experiência antes de uma consciência. Não é sobre que identidade eu quero, é sobre quem está gerando o que em mim. É isso. Então, seja um instrumento do Senhor para a sua verdadeira obra na terra. E a verdadeira obra de Deus na terra é essa aqui. Somos selados para o dia da redenção. Selados por Deus. Ele vem buscar um povo seu, especial e zeloso de obras santas. Zeloso de vida celestial no meio da terra corrupta. Ele não vem buscar pessoas que têm uma excelente experiência religiosa. Ele vem buscar pessoas que estão em processo de regeneração. E o Espírito Santo opera essa transformação. O Espírito Santo pode ser resistido. Atos 7:51 diz, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo.
Quando o profeta, o diácono, falou isso, ele foi apedrejado logo em seguida. Mas ele era consciente de que estava na terra para pregar o que as pessoas precisavam ouvir. Estevão morreu em seguida. Outro detalhe que Estevão me ensinou. As pessoas ficam assim, a pregação foi boa? Você gostou? Meu querido, será que a pregação de Estevão foi boa? Você pode dar um joinha se você acredita que a pregação de Estevão foi boa, mas ele morreu logo em seguida. Se a pregação era boa, ele morreu logo em seguida. É sobre isso. Então, não faça agravo ao Espírito Santo. Não insulte o Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo no cristão? Qual seria? Primeiro, entregar a convicção do arrependimento. Essa convicção é muito importante. A segunda obra do Espírito Santo é o novo nascimento. Nós nascemos do Espírito. Jesus explicou diretamente a Nicodemos, aquele que não nascer do Espírito. Nós precisamos nascer do Espírito. A terceira obra, consequentemente, depois que alguém nasce espiritualmente, é a lavagem de regeneração. Então a primeira obra é o arrependimento, a segunda é o novo nascimento, e a terceira é uma lavagem purificadora. A quarta obra é quando ele nos guia dia a dia, com dons e redenção final. A única coisa que não aconteceu conosco até agora é a redenção final. Porque a redenção final é depois do último suspiro no arrebatamento. Mas todos nós aqui estamos com as 5 bolinhas, porque os dons espirituais também estão conosco. Então busca o seu renovo de forma direta, sem pagar pedágio. Fecha a porta do quarto e começa a chorar os teus arrependimentos. Depois, passa durante o dia a se alimentar de pequenas porções da Bíblia, fracionadas e recorrentes. Não precisa ler 2, 3 capítulos de manhã, leia um. Daí a 3 horas, leia outro. Daí a mais 3 horas, leia outro. De 3 em 3 horas, alimenta a tua alma de uma porção fracionada da palavra viva de Deus, porque na palavra há a vida que nos renovará. E em terceiro lugar, abrace o Espírito Santo pelo louvor, pela adoração, pela intercessão, pela gratidão, pela ação de graças, e diga: Espírito Santo, faça em mim a tua vontade. O renovo vai fluir. Ele é maravilhoso. É muito importante entendermos que dele vem a inspiração para o testemunho nas perseguições. Olha o pessoal que gosta de ficar imaginando o que vai falar, se alguém falar aquilo, né? Não tem isso? O que eu vou falar? Se ele falar isso, eu vou falar aquilo. Eu, sinceramente, não faço isso. Eu deixo fluir. E eu nunca vi sair melhor do que quando é o Senhor que faz. Olha o que está na tela. Quando vos entregarem, não vos preocupeis de como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Olha que coisa linda! O Espírito Santo fala em você. Não tem medo, querido. Como já foi dito, nascer do Espírito. E lá em João 7, 38 e 39, mostra o Espírito Santo como o agente, a fonte dos rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E disse ele de quê? Do Espírito que haviam de receber. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha a palavra de Deus. Isso dizia Jesus do Espírito que haviam de receber, os que nele creem. Então o Espírito Santo produz rio de água viva em todos os arrependidos. Fecha a porta do teu quarto, alimenta-te de porções fracionadas da Escritura de 3 em 3 horas. Abraça a fonte do rio da água viva. Ela jorrará, ele não falha, promessa fiel. Aleluia! João 14,16, o Espírito da verdade habita em nós. João 16,13, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E então, como abrimos a aula de hoje, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis testemunhas. Testemunhas é uma pessoa que tem um modo de vida a denunciar o seu mestre. Ele age de uma maneira tão idêntica ao seu mestre que todos dizem: ali vai um discípulo de fulano. Quando o poder do Espírito Santo transborda em nós, o nosso testemunho nos torna muito parecidos com Jesus. Isso é lindo.
Olha Atos 2:4. Todos foram cheios do Espírito Santo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está vendo? Quando eu me arrependi dos meus pecados, eu recebi o dom do Espírito Santo. Que lindo! Se o diabo disser que você não tem o Espírito Santo, ele está fazendo o papel dele, é pai da mentira. A verdade diz: quando eu me arrependi, eu recebi perdão e poder. Perdão pelo sangue, poder pelo Espírito Santo. Cada um de nós. E então, olha o que acontece. Tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Aleluia! E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Atos 9:31, para concluir essa parte. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Esta consolação é a exortação, é o amor, é a fé, é a perseverança, é o crescimento, regeneração, purificação. Isso é maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Alguma pergunta? Pastor Eduardo, Pois não, querido. a paz do Senhor, me ouve bem? Ouço. Com relação ao Espírito Santo, né, a Bíblia diz que Jesus falou que ele nos guiaria em toda a verdade, né, e nos ensinaria todas as coisas. A grande questão que eu percebo, assim, em muitas pessoas, que elas querem trazer verdades novas, mas essa palavra, eu entendo, Jesus está falando, na verdade, a palavra da verdade, que é o próprio Cristo, é o Evangelho, é a palavra de Deus, não é verdade? Quando eu trago, assim, muita coisa nova fora da Bíblia, aí gera muita confusão em muita gente, ainda que sejam coisas boas, né? Mas a verdade que Jesus fala, eu creio, que é a palavra. Ele fala, né? Ele vos ensinará todas as coisas, vos guiará em toda a verdade. Essa verdade eu creio que é o Evangelho, é a palavra, né? O que o senhor pode dizer sobre tal? Muito obrigado pela pergunta. Ela é uma pergunta muito, muito importante. Ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, na Escritura. Porque leia João 17:17. O que diz João 17:17? Santifica-os na verdade, pois a tua palavra é verdade. Então, a tua palavra é verdade. O Senhor nos guia na Escritura. Ele é o guia experiente, o Espírito Santo, que lidera os discípulos através do terreno da verdade. O caminho é a verdade. Então, literalmente, verdade é aquilo que está revelado. Qual é a palavra verdade? Se eu não me engano, esse grego aí é aletheia. E aletheia quer dizer aquilo que não está oculto. É um desvelamento da verdade. Quando o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, ele está revelando os mistérios de Deus. Ele está nos ensinando, fornecendo crescimento qualificado e aprimoramento progressivo de uma forma eficiente. Por isso que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E isso é lindo, porque é por iniciativa própria. É o Espírito Santo como Deus guiando o templo de Deus, aprimorando. Ela trabalha com desvelamento de verdades, desata o significado de eventos escatológicos, revela o que está oculto, clarifica as parábolas, mostra tanto a intenção como a realização de Jesus Cristo. Ensina suas doutrinas, compreensões, mistérios, tudo isso se torna claro na obra do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glória a Jesus. Chegamos ao término da nossa aula, já são 20 horas e 32 minutos, e precisamos encerrar. Eu gostaria de pedir aos irmãos que usassem o site de apoio. Nós deixaremos ali alguns materiais complementares para que todos possam
aprofundar suas aprendizagens. Por exemplo, o material que eu gostaria de ter utilizado em relação à Trindade. Os vários versículos que mostram Pai, Filho e Espírito Santo realizando obras em comum no Novo Testamento. Um deles eu mostrei aqui durante a aula. O Pai enviará o Espírito em meu nome. Uma obra trinitária. Louvado seja o Senhor. Alguma questão? Podemos concluir? Amém. Convido um dos irmãos para orar, nos apresentar a Deus. Precisamos muito do poder do Espírito Santo. Por favor. Amém. Oremos. Glória a Deus. Querido Deus, Pai de bondade, Deus de misericórdia, Pai, te louvamos na beleza da tua santidade. Pedimos que o teu Espírito Santo continue nos fortalecendo, nos guiando, nos ensinando, ó Pai, para a glória do teu santo nome, Pai. Abençoe poderosamente a cada aluno, a cada professor, que os mesmos, Pai, que eles sejam cheios do teu Espírito Santo, que os mesmos sejam guiados pelo teu Espírito Santo, que o mesmo seja, meu Pai querido, a cada dia mais, Senhor, meu Pai querido, aleluia, Senhor, cheio da tua presença, cheio da tua unção e do teu poder, Pai, segundo a tua graça e misericórdia, Pai, nos usa como instrumento aqui na face desta terra, para que outras pessoas também possam ser cheias do Espírito Santo, ser, meu Pai querido, aleluia, Pai, ensinado e guiado pelo Espírito Santo. Nos deu a noite abençoada na tua presença, é o que nós lhe pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém.